Igreja do Senhor, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Quero convidá-los aqui juntos, abramos a Bíblia, para a primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Jesus que estava em Corinto, capítulo 10. Agradecer a Deus e ao nosso bispo, nosso presidente, por mais uma vez confiar-nos essa tribuna para compartilhar algo da palavra de Deus com os amados irmãos, com a igreja do Senhor, que habitualmente, e diga-se de passagem, um hábito saudável próprio da igreja, sobe à casa do Senhor para servir ao Senhor em culto sagrado e ouvir a palavra do Senhor. Eu quero então ler esse texto do versículo de número 1 até o versículo de número 13, para a gente pensar sobre a seguinte ideia: firmados na fé, vencendo a falsa segurança. Esse texto aqui é muito apropriado para isso, como a gente vai observar. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos, ou escrita para nós, foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, portanto, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo se assentou, ou assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num único dia 3.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Igreja do Senhor, povo de Deus aqui, esse é um texto que eu julgo extremamente oportuno, necessário para os dias que estamos atravessando. Obviamente para toda a história da igreja, para todo o período da história da igreja, mas mormente ou especialmente em função dos dias difíceis que estamos atravessando, por N razões. Quando eu propus falar nessa ideia, firmados na fé, vencendo a falsa segurança, exatamente em função do fato de que nesses últimos dias tem havido, quando eu digo últimos dias, nossa contemporaneidade, nosso tempo, uma certa sensação e até uma falsa segurança, como eu coloquei aí, de que o cristão, uma vez estando em Cristo, a caminhada da fé
é mais assim uma coisa de um tipo de piquenique de Jeová, um Orlando de Jesus, né? E eu lembro aqui do livro do A.W. Tozer, um livro que é bom que nós cristãos, encontrando-o, leiamos. É uma pergunta o título do livro: este mundo, lugar de lazer ou campo de batalha? E Paulo começa esse capítulo com uma palavra que une ou que reporta, que remete ao que ele disse no capítulo 9. Quando ele termina o capítulo 9, comparando a vida cristã com um atleta que corre. E corre porque ele tem um alvo, tem uma meta. Porque ninguém corre pela vida e pelas ruas sem nenhum sentido, a menos que seja bilolado das ideias. E aí é preciso chamar o SAMU com a camisa de força para ajudar o elemento. Todos que correm com um objetivo, uma razão. E ele diz que, comparando a vida cristã com o maratonista, que certamente ele vira muitas vezes correndo lá em Corinto, no Istmo, e corria com os olhos fitos no alvo, mas também se autodominando. Ele diz assim: todos na verdade correm para alcançar uma coroa corruptível, nós porém pela incorruptível coroa de glória. Aqueles que desejam alcançar mesmo esta coroa perecível, corruptível, diz Paulo pelo Espírito de Deus, em tudo se domina, quanto mais nós. Aí ele chama para a primeira pessoa e diz: portanto, esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que porventura eu não venha, ainda que correndo, ainda que envolvido com o ministério e pregando para os outros, eu mesmo não consiga alcançar o pódio da vitória. Não necessariamente a salvação eterna, mas esse crescimento, esse viver firmado na fé, a fim de que a gente vença, para que nós consigamos vencer essa falsa segurança que o texto vai dizer aqui. Paulo começa com essa conjunção dizendo: ora, gente, até um advérbio de tempo aqui, ora, nesse instante, você precisa entender. Ora, irmãos, eu quero chamar a atenção para essa palavra aqui. O grande problema é que viver firmados na fé implica, em alguma medida, na absorção, na apreensão de conhecimento, na compreensão de verdades da Bíblia, do Evangelho. Por isso que Paulo, por diversas vezes, em relação a diferentes assuntos da fé cristã, ele diz: não quero que ignoreis. Quanto aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Quanto aos que dormem em Cristo, não quero que vocês também não saibam, não tenham algum conhecimento sobre, exatamente para que não caiam na ilusão e alimente, ainda que inconscientemente, uma falsa segurança, como esses peregrinos do deserto. Não obstante a intensidade da bênção de Deus sobre a vida deles, o quanto foram alvos e objetos do cuidado imediato de Deus, da poderosa mão de Deus sobre eles, diz o texto aqui, que Deus não se agradou da maior parte deles e ficaram prostrados no deserto. E é claro que o texto aqui vai dizer que exatamente em função deles terem alimentado uma falsa segurança, que tem uma certa similitude ou semelhança com essa ideia de uma fé triunfalista. A fé é triunfante, mas não pode ser triunfalista. Em Cristo,
Paulo já falou em Romanos 8, somos mais do que vencedores, enquanto e porque estamos em Cristo, não é? Estando nele. Mas de repente, eles caíram numa ilusão e numa falsa segurança. O texto deixa isso evidenciado pelo fato de eles imaginarem que os benefícios recebidos pela benevolência de Deus sobre eles garantir-lhes-ia a efetiva vitória final, e não garantiu. Aí o texto vai dizer assim: olha, e não eram alguns deles. Ele diz: olha, e era gente nossa, nossos pais. Claro que no primeiro momento ele se refere aos patriarcas, aos judeus, mas também estende a todos nós que estamos na mesma caminhada da fé. Estamos em demanda de chegar ao fim da carreira, a fim de alcançarmos o galardão, a salvação da alma. Não foi Pedro que disse na primeira carta, capítulo 1, versículo 9, dizendo assim: alcançando o fim. Fim, finalidade, fim, objetivo, mas fim também o término, ou seja, cruzando a linha de chegada para a salvação da alma, alcançando o fim da vossa fé para a salvação da alma. E não obstante, embora todos eles estiveram debaixo da nuvem, olha aqui, algo visível. A benevolência de Deus era empiricamente percebida, visivelmente aquilatada ou avaliada por ele. Estava lá a nuvem, todos eles, todos viveram ou estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e passaram pelo mar milagrosamente. Foram objetos, vivenciaram aquele grande milagre, algo portentoso. Deus abre o mar ao meio e eles passam. Eles estavam lá, vivenciaram esse momento. De certa forma diz aqui, todos foram batizados em Moisés, tanto na nuvem como no mar. Comeram, se alimentaram, foram então beneficiados pela graça e a benevolência de Deus, do mesmo manjar espiritual, beberam inclusive da mesma pedra, da mesma bebida espiritual, pois que bebiam da mesma pedra. Ele vai dizer aqui que a pedra era Cristo, mas aí tem um adversativo aqui no versículo 5 que me entristece, pastor Jonas. Mas, contudo, todavia, entretanto. Você sabe que a Bíblia tem muito esses mas. O que eu quero dizer aqui? Para que a gente vença a falsa segurança, firmados que precisamos estar na fé, eu preciso entender, primeira coisa, que as bênçãos desfrutadas pela exclusiva misericórdia e bondade de Deus não garante para mim, ou não garantem a vitória final na minha vida. E é bom que saibamos que a vitória de hoje nem sempre é garantia da vitória de amanhã. Entendeu? Os benefícios de hoje nem sempre asseguram a vitória e a bênção do amanhã. Porque isso é uma caminhada, é uma carreira. E uma carreira, uma caminhada, se vence um passo de cada vez. E só tem como andar andando. Da mesma forma, só tem como vencer lutando. Só tem como caminhar caminhando. Mas essa fé triunfalista que eu estou entendendo aqui, de falsa segurança, de repente dá para nós a ideia, não está garantido, e nem sempre está.
E na verdade, à luz desse texto, não está efetivamente garantido. E aí, o Espírito Santo vai levar Paulo a dizer, escute bem, e essas coisas, que coisa? Todos esses benefícios desfrutados, todas essas bênçãos alcançadas, e essas coisas foram-nos feitas, em figuras, para que não cobicemos. Aqui ele começa a elencar algumas coisas negativas aqui, que a gente não pode, enquanto caminhantes da fé, se deixar levar por elas. O perigo de cobiçar coisas que não são necessariamente mais, mas pode conduzir a uma idolatria, porque a gente substitui Deus pelas coisas de Deus. E eu paro assim, especialmente lendo ali a peregrinação de Israel, de Ramsés até o lado leste do Jordão, na altura das campinas ali de Jericó. Eles foram alimentados durante todo o tempo pelo maná. Deus cuidou deles em todo o tempo. A bênção de Deus é uma permanência sobre eles. Mas quando eu chego em Números 11, por exemplo, eles reclamaram tanto, e aqui na frente diz, e não murmureis, porque alguns deles aqui, embora fossem alvo e objeto dessas bênçãos de Deus sobre eles, reclamaram porque não tinha carne, pelo menos naquela quantidade, ou naquele cardápio que eles tinham lá no Egito. E esse é o tipo de cobiça que impede a vitória do crente. É quando a gente propõe caminhar pela fé, propõe viver para Deus, viver para Jesus, mas os nossos desejos, nossas aptidões, nossos interesses não estão exclusivamente focados nele. Aí eu entendo quando um escritor escreveu numa das suas obras, me parece que John Piper, diz que a maior luta de Deus, desde a criação do homem, especialmente após a queda, é fazer o homem entender que o maior bem que Deus deseja que ele tenha e valorize, é o próprio Deus. Porventura, atentemos, porventura, se atentarmos para o fato de que essa visão triunfalista não fez das coisas que Deus pode dar, como deu aqui a esses homens, esses patriarcas, essa gente nossa, gente da fé, companheiro nosso na jornada, e muitos deles que morreram na fé, estão na igreja triunfante. Eu e você ainda estamos na igreja militante, e daqui a pouco, quando a trombeta tocar, a igreja militante será arrebatada, e nós seremos unidos com a igreja triunfante, aí então seremos a igreja glorificada. Esse é o alvo final. Mas enquanto não cheguemos lá, a gente precisa tentar viver firmados na fé, a fim de não nos deixarmos enganar por essa falsa segurança. E a cobiça aqui diz assim, olha, para que não, o versículo 6 ainda, não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Que coisas más? Olha o versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Quando comer é idolatria? Quando descansar e folgar em algum momento é idolatria? Exatamente quando isso é regulado por um desejo tão intenso, uma cobiça tão intensa, que Deus fica, ou Deus se torna para aquela pessoa apenas um meio para alcançar um outro fim que não ele mesmo.
Olha aqui. E eles reclamaram lá no capítulo 11 de Números, e querendo carne, reclamaram, e murmuraram contra Moisés, e falaram tanto de Deus, incluíram Deus, e até questionaram o poder de Deus, um Deus que já tinha aberto o mar, já tinha libertado o povo do cativeiro, e disse: será que Ele é poderoso para nos dar carne para comer? E o grande perigo é que quando a gente não percebe que a cobiça que pode levar a coisas, a práticas, a situações que não são em si mesmas erradas, mas podem ter um conceito, uma conotação de idolatria, exatamente quando a gente questiona Deus, questiona Ele para nos dar coisas, e quando as coisas nos são alcançadas, a gente descarta Deus. Deus falou: avisa esse povo aí que eles verão essa noite que eu sou o Deus Todo-Poderoso. E eles, depois de reclamarem, duvidaram ainda: poderia Deus criar um banquete aqui no deserto? Mataria Ele milhares de bois cevados para nos dar carne? Olha o nível de questionamento de vida espiritual que eles tinham chegado. E a Bíblia diz que naquela noite Deus levou milhares e milhares de codornizes, que eu não sei se voando do leste para o oeste, ou do oeste para o leste sobre o mar Mediterrâneo, chegaram cansadas, aves migratórias, chegaram no acampamento, ou na profundidade do acampamento, voando bem baixa. Não é que tinha 2 metros de aves do chão, não, é voando baixinho, eles foram matando. Olha aqui, e o grave de tudo é que, a despeito de Deus ter dado a eles por esse meio a carne que eles desejavam comer, a bênção de Deus tornou-se objeto, instrumento de morte. A Bíblia diz lá em Números 11 que enquanto a carne ainda estava nos dentes, ele nem tinha ido ao banheiro ou a fazer a higiene bucal, o povo começou a morrer. Deus começou a matar. Qual é a verdade aqui? Quando nós não procuramos entender adequadamente, pelo conhecimento da palavra de Deus, nesta fé que é embasada nessas verdades e no propósito do Senhor, nós incorremos em erro. E Deus às vezes insistimos tanto em bênçãos, que de repente não é o que Deus deseja para a gente. A gente insiste tanto que Deus permite para que aprendamos alguma lição. E ele falou: prostituamos como alguns dele e tal, e por aí vai. Mas eu quero ao versículo 11, aplicar 3 verdades aqui, mais práticas, e encerrar. E diz o versículo 11 assim: ora, tudo isso sobreveio a eles como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. A segunda verdade que esse texto nos coloca, de como viver firmado na fé, a fim de vencer a falsa segurança, é amar Deus acima de tudo e todos, de todas as coisas, e ainda que Ele nos dê benevolentemente coisas e bênçãos, que nós não permitamos que as bênçãos que Ele nos dê nos leve para esse caminho de cobiça, idolatria, murmuração, quando a gente passa a valorizar mais o que Ele dá do que aquilo que Ele é. E aí o texto vai dizer ainda mais: olha, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Terceira questão, isso implica que nós tenhamos aguçada o nosso senso de percepção e vigilância.
Tenha cuidado. Você, eu, cada um de nós que estamos em pé na jornada, na caminhada, fiquemos atentos, olhemos, cuidemos, percebamos, para que não venhamos cair nesse tipo de erro e sejamos iludidos por essa falsa segurança. E vai dizer mais, olha, a quarta verdade aqui do texto: não caia na síndrome do coitadinho e das desculpas esfarrapadas. Lembra assim, pastor, eu estava até jejuando, sou um crente, sou na Assembleia de Deus há 30 anos, mas de repente eu estava andando na rua, sem perceber, abri um buraco, um abismo, eu caí. Para lá, isso não existe não. Pecado é alimentado, cobiçado, alimentado, visualizado e posteriormente praticado. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque também no conjunto, no bojo dessa teologia triunfalista, dessa visão de fé triunfalista, as pessoas põem tudo na conta dos outros e na costa do capiroto, que ele tem a costa larga mesmo, ele não presta mesmo, e ninguém assume mais nada. Facilmente a gente, quando é algo positivo, Deus deu, Deus fez, aí Deus está comigo. Quando é algo negativo, já vai debitando a conta. E aí, isso gera uma comunidade fraca na fé. Quando vem a aprovação e a tentação, o elemento sujeito suporta mesmo, porque ele abraçou uma tese, uma ideia, conscientemente ou não, de que a vida cristã seria esse piquenique de Jeová, essa Disneylândia da fé, e é só viver no toque do gongo. Não é não, meu irmão. Acorda, acordemos, vigiemos. E aí o Espírito Santo vai levar Paulo a dizer no capítulo, aqui no versículo 3 do mesmo capítulo: olha, fique atento, vocês não têm o direito, como aquela gente começou a reclamar, alguns, de culpar os outros, a circunstância, a situação. Não tem. Por quê? Não veio sobre vós nenhuma, eu estava olhando o original lá, sequer uma tentação que não fosse própria da caminhada, da vida humana. E há um perigo em certos bolsões do cristianismo desse país, gente que assimilou uma ideia de que ele parece que tão exclusivamente diferente, que o diabo e o inferno todo concentrou todo o bombardeio em cima dele. Ele está sempre com a cara de sofredor. Jesus, Maria, José, ai de mim, meu Deus do céu, a vida não vale. Não, irmão, ele tenta mesmo, ele é nosso inimigo. Mas o autor diz: olha, isso está acontecendo com outros irmãos nossos em outro lugar. E de repente o Espírito está dizendo: olha, ainda que vocês tenham sido tentados, não veio tentação sobre vocês que não fosse humana. E além de tudo, Deus é fiel. Confiemos nele. Agora, o fato é que às vezes nós não firmamos na palavra, nessa fé de conteúdo, de conhecimento, por causa do verbo ignorar aqui antes, que ele começou. Não ignoreis. Não quero, vocês não podem viver, tentar vencer nessa carreira, vivendo essa preguiça mental, essa ignorância proposital. Vocês precisam conhecer um pouco da natureza dessa caminhada, dessa jornada, e isso que aconteceu com esse povo, a fim de que vocês não caiam em tentação. Pois se caírem, não vá arrumar conversa e desculpa aí que o diabo te tentou mais do que tentou Jesus no deserto. Sai dessa. Sai dessa.
A gente é tentado, e cada um de nós temos uma área de fraqueza. Mas é aí que entra a beleza e a nobreza do Evangelho, pela palavra e na palavra, e vivendo comunhão com o Espírito Santo, eu vou identificar, e preciso, e tem a ver aqui, olhe, atente, acordem, você que está em pé, para que não caia, ou caia, para que você não venha ser atingido, engrupido, levado por qualquer situação. Fique atento. Por quê? Pelo fato de que ele tenta, mas Deus, na sua fidelidade, não permitirá que nós sejamos tentados além da nossa própria força. E antes, e mesmo quando tentados, Ele nos dá o livramento, né? O escape, para que possamos suportar. Quando a gente não suporta ou não vence, é porque a gente não se conhece. Foi Paulo que falou, né? Não pense cada um sobre si mesmo, além da medida da fé que Deus deu a cada um. Nessa fé triunfalista, hoje já passou, mas tinha gente até empurrando o diabo de ladeira abaixo, dando chute da canela dele. Eu não preciso absolutizar o poder do reino maligno e viver, gente que quando vê um barulho não tem demônio aqui, irmão, gente meio aloprada, assim, meio abilolada, vê espírito mal e coisa ruim em tudo que acontece na vida. Eu sei que o reino do mal existe, o inimigo, Satanás, é sagaz e tenta, mas eu não vou ver encucado com isso não, meu irmão. Eu estou em Cristo, nós estamos em Cristo, envolvidos na bandeira ensanguentada do Calvário. E João, o apóstolo do amor, falou: olha, nada nos toca, que a gente está em Cristo Jesus. Mas essa fé que não embasa tanto nas verdades da palavra, as pessoas não estão devidamente firmadas nessa verdade, acaba gerando esse tipo de coisa. Gente que nunca conseguem uma vida, uma caminhada mais segura, porque acha que todo mundo é contra ele. Ele é tão especialmente filho de Deus, que parece que as potestades do inferno todo concentram o bombardeio sobre ele. Não é por aí a fé. E aí, encerrando, eu coloquei aqui na conclusão, escute bem, isso posto, Deus está nos dizendo aqui, que a graça de Deus e os benefícios que dele recebemos, não é um modo ou uma alternativa, uma maneira de dar volta nos problemas, ou ter aquela sagacidade. Tem gente que pensa assim: eu vou vencer na fé aprendendo a gatunagem do lobo. Embora Jesus tenha dito: olha, sede prudente como o quê? Serpentes, mas simples como as pombas. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. E o grande risco é a ovelha viver tanto tempo no meio do lobo que aprende a gatunar do lobo, se lobifica. Aí ele vem para a igreja, está no rebanho, é ovelha, tem cara de ovelha, pele de ovelha, lã de ovelha, mas a natureza é de lobo. Mas a graça de Deus não nos foi dada, esses benefícios de Deus não foram dados a Ele, e nem a graça fora manifestada a nós, para que nós tenhamos uma certa sagacidade espiritual, de dar volta aos problemas, mas é uma maneira de enfrentá-los corajosamente e superá-los pela fé no nome de Jesus.
E eu sempre tive dificuldade de aceitar aquela máxima assim, que na batalha espiritual isso também é uma onda que passou. Mas eu li muito isso sobre Rebeca Brau, e até para entender, ele veio para libertar os cativos, de Rebeca Brau. Aqui no Brasil, ela já está com o senhor, se eu não estou enganado, Neuzi Tchoca. E veio a turma até, inclusive, ministrando seminários para ensinar a fazer o mapa astral do crente. Aqui em Goiânia. Foi aqui no nosso templo. Veio desse elemento aqui. Não é daquelas quarta-feiras que nós fizemos, o senhor emprestou o tempo aqui? Alguém, enquanto o bispo estava aqui no púlpito e o culto acontecendo, alguém andando por aí e queria que ele levasse o bispo lá na salinha ali, porque ele queria identificar para ele quais os demônios e os espíritos malignos que operavam no raio aqui de Campinas, Coimbra aqui, e ele queria fazer o mapa espiritual dessa igreja. Olha, meu Deus do céu, essa onda passou, mas ensinaram uma certa sagacidade. Não, irmão, aqui, pela fé, nós clamamos o nome de Jesus, o sangue de Jesus, e esse espírito maligno e toda a horte do inferno tem que se afastar, tem que cair por terra, porque o poder está no nome, e não na nossa artimanha, na nossa sagacidade em aprender a lidar com isso. Eu não quero aprender a lidar com isso. Deixa eu ler algo mais aqui e encerro. Veja bem, eu preciso entender, à luz do que esse texto nos diz, que a vida cristã tem dificuldades e tem desafios. E sabe, mas a crise, a dificuldade, não é o grande problema. Que aquilo que a vida faz com você e faz comigo depende muito daquilo que a vida encontra em mim mesmo. Por quê? A crise nunca faz o homem. A crise só revela o tipo de homem que eu sou. Entendeu? E aquilo que a vida faz comigo, faz com você, depende em grande medida daquilo que a vida encontra em você. Eu quero encerrar perguntando: quanto de Deus, dessa fé, na qual precisamos estar firmados, no conhecimento de Deus, olhando retrospectivamente para ver o que Deus fez com os nossos pais, com aqueles que conosco, que caminharam antes de nós, que são a nuvem de testemunho que está olhando a igreja militante correr a carreira da fé. Quanto de Deus habita aí? Fique de pé comigo, por favor. E nesse aspecto, a força para vencermos as tentações enfrentadas na carreira cristã tem muito mais a ver com a retidão do que com o rito e a religião. É o que Deus pede. E Deus, é claro, bondosamente, misericordiosamente, carrega os nossos fardos. Não para que nos tornemos irresponsáveis diante dos problemas, as dificuldades enfrentadas, mas para que aprendamos a servi-lo melhor. A fé que mantém-me na jornada e me dá conhecimento e me leva à vitória final, não é aquela que me faz hábil para o escapismo, para fugir da luta, mas é aquela que me dá força e coragem para o enfrentamento da luta. Em nome de Jesus, nós vamos vencer.
não importa a intensidade da batalha. Deus prova os seus filhos com adversidades, é verdade. Como aqui eles não conseguiram vencer, entender a provação. Mas Deus não os prova para castigá-los. Deus não põe à prova um pecador arrependido para ver no que vai dar. Todo pecador arrependido é recebido como filho legítimo, e a graça de Deus alcança essa vida. E toda a graça de Deus está liberada sobre ele. Mas Deus tenta os seus filhos com adversidades, a fim de exercitar neles a perseverança. Em outras ocasiões, Deus permite essas dificuldades, como eles enfrentaram lá, para testar a gente quanto às nossas motivações, nossas inclinações, mas também para nos fazer conhecer a nós mesmos. Foi Sócrates que falou, né? Copiando uma frase das ruínas do templo do antigo templo de Delfos: conheça-te a ti mesmo. Alguém foi lá e acrescentou: conheça-te a ti mesmo, porque uma vida não analisada não deve ser vivida. Tem gente que não se conhece. Não entre em briga e em caverna que você não sabe como sair de lá. Conheça o seu limite e não ultrapasse. Respeite, que tem a ver aqui. Olha, você que está em pé, cuidado para não cair. Tem gente aqui que em certas áreas da vida pode ir mais longe do que eu. Agora, eu não posso me comparar com você, até porque o padrão da fé cristã não é você, e nem o mais digno homem de Deus. O padrão da fé é Cristo, e eu estou longe de lá. Entendeu? Você até pode ir lá em determinada área mais longe do que eu, mas eu preciso me conhecer. Olha, não caiamos nessa falsa segurança de que só por Deus nos tirou do Egito, estamos na fé, está garantido. Calma lá, meu irmão. Nem todos que começam terminam. Nem todos que são abençoados por Deus vão chegar naquele dia glorioso. E eu não quero perder tempo e ter passado minha vida ministrando aqui e acolá, e portando carteira de membro no meu bolso, na minha carteira, mas não consegui chegar e ouvir o convite do Senhor: entre, bendito de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Não terá valido a pena nenhuma alegria desfrutada aqui, nenhum mar vermelho transposto, nenhum maná desfrutado, nenhuma bênção alcançada, se nós não conseguirmos estar presente naquele dia final, onde o Cordeiro servirá os vencedores. Eu quero estar lá, e eu quero encontrar seu rosto lá, em nome de Jesus. Pai querido, nós vamos na caminhada da fé, na jornada da fé, passo a passo, dia a dia. Nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que desistem, mas somos daqueles que perseveram para a salvação da alma. Nós subimos a esta casa periodicamente, nas reuniões aqui agendadas, para abrirmos o Evangelho, prostrarmos ante a sua face, quedarmos-nos diante da tua palavra, a fim de que seu Espírito por ela e nela gere em nós novas convicções, novas motivações, e nos dê graça e força, e por ela, através dela, nós alcançamos a graça e a força para ir aniquilando as inclinações do velho homem, pois nós mantemos esse homem crucificado lá na cruz, e como Paulo nós confessamos aqui: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque eu estou crucificado com Cristo, e a minha carne, o meu velho homem, preciso estar lá, em nome de Jesus Cristo, para que eu não corra, para que não corramos, para que não andemos sem alvo, sem norte, sem meta, mas que consigamos vencer, pois essa é a nossa determinação, esse é o nosso desejo, e pode nos aguardar, em nome de Jesus nós vamos chegar.
Amém. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, bispo. Obrigado a todos. Chega na sua casa, você dá uma olhada nesse capítulo 10 de 1 Coríntios aqui. Deixa o Espírito Santo de Deus energizar essa palavra no seu coração. É de Deus. Obrigado, bispo.